Boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todas e todos. Nós estamos nos solidarizando com todas as famílias que estão passando por essa tragédia que está ocorrendo aqui no Rio Grande do Sul. Gostaria de avisar que a Unipampa está com ponto de coleta para receber mantimentos, produtos de higiene e limpeza e principalmente água. Eu gostaria de apresentar a professora doutora Bianca Romeu. Ela é bióloga da Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, e sua área de formação é ciências biológicas. Ela possui mestrado e doutorado em ecologia pela mesma universidade, a UFSC. Atualmente, ela colabora com pesquisas relacionadas a bioacústicas de cetáceos, que são baleias e golfinhos, que ela vai falar daqui na fala dela, né? E atualmente ela é servidora técnica administrativa em educação na UFSC, sendo a responsável pela gestão de resíduos perigosos dessa instituição. Eu tenho alguns avisos que o formulário de presença ele vai ser disponibilizado ao longo da palestra, né? Como na primeira é necessário preencher a palavra certificada que a palestrante vai falar ao longo da palestra. Eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo aqui, mesmo nesse cenário, e a palavra é toda sua. Sigam também o nosso Instagram, que é Grupo de Estudos, a História e Nós, e podem nos marcar ao longo da fala, tá bom? Muito obrigada a todos. Oi, pessoal, boa tarde. Queria agradecer primeiramente a Milena pelo convite, né? E agradeço também a todos vocês por estarem presentes aí, ouvindo a palestra de hoje, né? Também toda a minha solidariedade ao pessoal que está aí no Rio Grande do Sul, que a situação não é fácil. Eu sou originária de Porto Alegre, hoje em dia não tenho mais familiares morando no Rio Grande do Sul, mas tenho amigas, amigos, né, que moram aí, então eu sei que a situação está bem difícil, eu espero que todo mundo esteja bem, com seus familiares bem. Bom, então eu vou começar a palestra e se alguém tiver alguma dúvida assim, ao longo da palestra, eu não me importo que interrompa, mas qualquer coisa também dá uma notada que no final eu posso responder, tá? Eu brinquei com a Milena que ela não me deu um tema de palestra, ela me deu um desafio, né? Porque falar desde a origem da vida até chegar à evolução humana são muitos bilhões de anos, né? Então, assim, eu vou falar muito brevemente de alguns temas, mas eu acredito que vocês tendo interesse em algum assunto mais específico, também a pesquisa, né, no Google, internet, traz bastante informações. Então, a proposta é a gente começar falando de origem da vida, passando por o que é evolução biológica, e aí chegar, então, no final, na evolução humana. Então, a origem da vida, a gente pode começar falando rapidamente, né, de que a Terra surgiu em torno de 4,5 bilhões de anos atrás. E o nosso planeta ele foi formado a partir da aglomeração de poeiras e rochas e gases, né, que circundavam o Sol, que também estava se formando na época. E por muitos milhões de anos, a Terra continuou recebendo corpos rochosos do espaço, né, através da colisão desses corpos com o planeta que estava em formação. Muito da massa que se tem na Terra hoje, ela foi agregada justamente desses corpos rochosos que chegavam do espaço, né? E esse material também trazia, esses corpos também traziam água e outras substâncias, né, para o nosso planeta. E a Terra, então, no início, ela era uma formação mais quente, né? E com o tempo ela passou por um processo de resfriamento, que também foi importante para começar a surgir a vida no nosso planeta. Então, a origem da vida em si, estima-se que houveram condições para sustentar algo, né, que fosse originário da vida, em torno de 4,3 bilhões de anos, que a Terra, então, já teria passado pelo princípio desse processo de resfriamento, né? E os primeiros registros que se tem de traços de forma de carbono, que são indicativo de alguma matéria orgânica em si, foram encontrados num mineral chamado zircônio, que datava de 4,1 bilhões de anos atrás. E o primeiro fóssil, mais especificamente, ele tem uma datação aí de 3,7 bilhões de anos, né? Então, aí quando a gente tem um fóssil
realmente como um fóssil, a gente já vai ter pelo menos um ser que tem uma célula, né? Não só compostos orgânicos. Bom, então, como que teria surgido a vida na Terra, né? Existem duas teorias principais. Uma delas é chamada de sopa primordial e a outra é chamada de teoria da panspermia. Então, eu vou falar um pouquinho de cada uma delas. A teoria da sopa primordial, ela diz que a vida na Terra teria surgido aqui mesmo na própria Terra, tá? Como que isso teria acontecido? Alguns compostos químicos que existiriam na atmosfera da Terra naquela época, há bilhões de anos atrás, que teriam sofrido descargas elétricas, e isso teria levado à formação de algumas moléculas orgânicas, que seriam as primeiras moléculas orgânicas. Em 1952, Stanley Miller, orientado por Harold Urey, desculpa a pronúncia, ele fez um experimento no laboratório dele, né? No laboratório deles, e aí ele conseguiu chegar de fato à formação de aminoácidos e blocos de proteína a partir desses supostos elementos químicos que tinham na atmosfera da Terra primitiva. Então, só abrindo um parênteses aí, né, imaginando que a maioria do pessoal que está assistindo aí não é das ciências biológicas, né, então só para contextualizar, a gente tem o aminoácido, basicamente é uma molécula orgânica, tá? Tem grupamento amino, grupamento carboxila, enfim, e aí juntando várias dessas moléculas, né, a gente vai começar a ter a estrutura de uma proteína. Então, esses bloquinhos aqui, eles vão se juntar e vão formar as proteínas até chegar a uma estrutura tridimensional, né? Então, basicamente, o aminoácido é a unidade básica das proteínas. E aqui, só de curiosidade, que eu achei interessante, que pesquisando sobre o tema, dá para encontrar na internet o artigo do Stanley Miller falando desse experimento dele, né? Inclusive com o desenho aqui do equipamento que ele utilizou. Só que hoje em dia se sabe que a composição sugerida por Stanley Miller no seu experimento, ele é uma composição química de planetas gasosos, o que não é o caso da Terra, né? A Terra sempre foi um planeta rochoso. Então, se sabe que aquela composição química que ele usou no experimento não é o que tinha na Terra primitiva, né? Então, o que os cientistas acreditam hoje em dia? Que haveriam regiões, né, que existem ainda hoje na Terra, que são chamadas de hidrotermais, ou na parte terrestre mesmo a gente conhece às vezes como geysers, né? Que são áreas onde tem uma água que sobe quente, né? Que é uma água que teria contato aí com as camadas mais internas da Terra, e essa água aqueceria e subiria então para a superfície. Então, essas regiões, tanto em terra quanto no fundo dos oceanos, elas sim teriam condições, tanto pela temperatura quanto por algumas propriedades químicas que são encontradas nesses locais, teria sim a capacidade de gerar moléculas orgânicas primordiais. Então, de certa forma, ali a ideia do Miller não estaria tão errada, mas aí teria uma adaptação, então, de qual ambiente talvez essas moléculas teriam surgido. E a outra teoria, que é a teoria da panspermia, ela fala que, na verdade, as primeiras moléculas orgânicas, elas chegaram na Terra com meteoros e meteoritos, tá? Cometas, etc. Por quê? Porque essas moléculas se formariam em outras partes do universo, né? Inclusive em planetas gasosos, que teriam, então, essa composição de atmosfera que o Miller sugeriu. E essa teoria ela é reforçada porque em alguns meteoritos já foram encontrados aminoácidos, né? Por exemplo, esse meteorito Murchison, na Austrália, ele foi encontrado com dezenas de aminoácidos. Sedimentos em Barberton, na África do Sul, tinham matéria orgânica que data de 3,3 bilhões de anos atrás. E amostras de um asteroide chamado Ryugu apresentam aminoácidos que, inclusive, excedem os 20 tipos de aminoácidos conhecidos, que são os 20 tipos de aminoácidos que são a base da vida aqui na Terra, né? Então, existem, sim, corpos vindos, né, do espaço sideral que contêm essas moléculas orgânicas, então não se pode refutar totalmente que essas moléculas teriam primeiramente vindo do espaço.
E aí a próxima pergunta, né, seria quais seriam os primeiros compostos orgânicos que teriam surgido? Porque para ter vida em si, né, é preciso não só ter moléculas orgânicas, mas é preciso que essas moléculas sejam capazes de se replicar e também de manter uma certa atividade bioquímica, né? Que é basicamente todas as nossas funções orgânicas, elas são realizadas e acontecem através de reações bioquímicas. E aí eu também falo para vocês um pouquinho mais de biologia, né? O que a gente tem hoje como é chamado de dogma da biologia, né? Da biologia molecular. Bom, a gente sabe que hoje toda a nossa informação genética é contida no DNA, certo? Esse DNA ele tem a capacidade de se replicar. E aí a informação genética ela está contida nos genes e esses genes eles são transcritos numa molécula de RNA. É essa molécula de RNA que vai, então, conseguir traduzir essa informação que contém do gene em proteína. E são as proteínas, então, que fazem todo o funcionamento de uma célula e do nosso organismo como um todo. E aí vem a ideia, né, de que o que teria surgido primeiro, então? Teriam surgido primeiro aminoácidos e proteínas que garantem um metabolismo, né, garantem uma atividade bioquímica, ou teria surgido primeiro o código genético que permitiria, então, guardar uma informação e replicar essa informação? Então, tem a teoria de que o metabolismo teria surgido primeiro, e nesse caso, as primeiras moléculas teriam sido realmente aminoácidos e proteínas, como foi sugerido pelo Miller, né, no experimento dele, e de alguma forma essas moléculas elas conseguiriam manter minimamente uma organização para conseguir fazer sequências de reações químicas. E aí a outra teoria sugere que quem teria surgido primeiro não foi nem o DNA, mas sim o RNA. E o RNA teria, então, a capacidade de se replicar e também de organizar as reações químicas, né, formando, então, as proteínas. Bom, mas aí, até aí, a gente tem essas moléculas ainda soltas, né, meio soltas. O próximo passo para um dia ter surgido vida de tudo isso seria que essas moléculas elas conseguissem se reorganizar e ficar mais juntas, né, mais próximas umas das outras, até para facilitar essas reações químicas. Então, temos aí, nesse sentido, a teoria dos coacervados, né? O que seriam esses coacervados? Seria justamente o processo de que essas moléculas elas se manteriam unidas por reações físicas e também por reações químicas, mas também por reações físicas, né? De polaridade de molécula, etc. E não só se mantendo juntas, mas elas teriam a capacidade de agregar mais moléculas de água no entorno delas, e aí essas moléculas de água formariam aí uma pseudomembrana, tá? Então isso daqui ainda não é uma célula, mas seria o primórdio de que um dia poderia então se tornar uma célula. Então lembrando que a gente tem vida a partir do momento que a gente tenha uma unidade celular, né? Bom, a partir disso, muita coisa precisou acontecer. Aí a gente não chegou nem à célula ainda, né? Mas é um tema bastante complexo, com várias teorias, tá? E aí também tem a questão de, além de se multiplicar, como que essa célula se replicava, se a nutrição desse primeiro ser seria de heterotrófica, ou seja, ele consumia o alimento externo, ou autotrófica, ou seja, se esse organismo conseguia produzir o próprio alimento, até surgirem os primeiros organismos multicelulares e aí chegar no que a gente tem hoje, né, na vida que a gente tem hoje. E todo esse processo, na verdade, a gente chama de evolução biológica, tá? E aí, antes de eu falar especificamente do conceito de evolução biológica, eu queria mostrar aqui para vocês, né, esse relógio, talvez vocês já tenham visto alguma vez lá no ensino médio, é o relógio da vida na Terra, né, da formação da Terra. Aqui o que eu falei para vocês é mais ou menos esse período aqui, ó, de formação das rochas mais antigas conhecidas, até o início aqui, antes da formação de fósseis, né? Então a gente estava vendo aí um período entre 3 da manhã e 4 da manhã, mais ou menos, né? E aí agora a gente vai dar um salto gigante nesse relógio para vir aqui para o finalzinho já desse dia aqui da evolução da Terra e da vida na Terra, tá?
Antes disso, eu vou pedir uma licencinha rápida para eu ligar a luz, que eu percebi que está bem escuro aqui, né? E já volto, gente, só um momentinho. Pronto, desculpa. Bom, então vamos falar rapidamente aí o conceito da evolução biológica, né? Porque falando com a Milena, quando ela me propôs esse assunto, até pelo título da palestra, ela me explicou brevemente que evolução às vezes tem um sentido um pouco diferente na área das humanas, né, do que nas ciências biológicas. Também vou explicar rapidamente o que é uma árvore filogenética da vida a partir desse conceito de evolução. E aí a gente vai falar também da evolução humana. Então, o que é evolução biológica? Nós, como biólogos, entendemos a evolução não como algo, uma melhora em si. A gente não entende a evolução como algo melhorado, né? Que é o conceito geral que se tem quando se ouve falar em evolução. Então, para a biologia, evolução é a mudança das propriedades ou das características das populações de organismos que transcendem o período da vida de um único indivíduo, ou seja, a evolução não ocorre biologicamente em um indivíduo, mas vai ocorrer numa população como um todo, ao longo de muito tempo, tá? Então, também pode ser definido como processo pelo qual as espécies se modificam ao longo do tempo, dando origem a novas espécies. E aí, esse processo evolutivo, ele precisa ter um fator que conduza ele de alguma forma, né? E esse fator, ele é a seleção natural. E aí, quando a gente fala em evolução e seleção natural, não tem como não falar do Charles Darwin, né? Eu acho que todo mundo conhece o Charles Darwin justamente como o primeiro cientista a propor, né? Não a evolução em si, porque haviam já a ideia de evolução antes dele, mas o Charles Darwin, ele desenvolveu mais essa ideia da seleção natural, tá? E aí vale destacar que o Charles Darwin, ele ficou famoso pela teoria da evolução e seleção natural, mas contemporâneo a ele também tinha o Wallace. O Wallace, ele era um outro pesquisador, se eu não me engano, da Austrália. Ele chegou a trocar correspondências com Darwin sobre esse assunto, e Darwin, apesar de ter todo já o estudo elaborado e desenvolvido, ele tinha muito receio em publicar esse estudo dele, porque ele era muito católico, né? A esposa dele, a família dele era muito católica, e bem ou mal, tudo que ele propunha nesse estudo ia um pouco contra a ideia do... Um pouco não, ia muito contra a ideia do criacionismo, né? Que era a ideia vigente ali na época, né? Por causa justamente da igreja. Então, quando Wallace começou a escrever as cartas para ele, e ele percebeu que outra pessoa tinha chegado às conclusões semelhantes às dele, Darwin deu uma corrida e publicou logo o livro antes que outra pessoa publicasse. Mas no prefácio eu não sei se já na primeira edição, mas no prefácio das primeiras edições ali da Origem das Espécies, o Darwin reconhece ali a contribuição do Wallace para esses estudos, tá? Bom, a seleção natural, então, ela diz que, dentre os diversos indivíduos de uma população, os melhores adaptados ao ambiente têm mais chances de sobreviver e se reproduzir, deixando os descendentes. Então, no sentido de adaptação, a evolução sim teria um conceito de melhora, mas no sentido não do organismo ser melhor ou pior que outro, mas ele está melhor adaptado àquele ambiente em que ele vive. E aí, por isso, ele teria mais chance de sobreviver. Então, uma ideia errada que se tinha, inclusive Darwin compartilhava dessa ideia, e hoje em dia as pessoas às vezes ainda entendem dessa forma, mas é um equívoco, é achar que um organismo ele passa a ter uma característica por causa do ambiente em que ele vive, né? Então, por exemplo, uma girafa, né, ela não consegue comer as folhas aqui de baixo, então ela estica o pescoço para comer as folhas mais altas. Por causa disso, o pescoço dela vai ficar mais comprido e aí os filhotes dela vão ter pescoços mais compridos. Então, isso está equivocado, né? Um organismo que ganha uma característica ao longo da sua vida, ele não passa essa característica para outros, para os seus descendentes, né? A mesma coisa que a gente imaginar uma pessoa que
vai na academia e vira uma pessoa super musculosa, ela não vai ter um filho super musculoso, né? Porque aquilo ali não é uma coisa que ela já trazia em si a característica, né? Ela desenvolveu a característica durante a sua vida. E essa característica desenvolvida ao longo da vida, ela não vai para o gene da pessoa para ser passada adiante. Então, a ideia da seleção natural é o quê? Dentro de uma população, nós temos diversos organismos com diversas características. Os organismos que têm características que favorecem ele no ambiente onde ele se encontra, é os que vão sobreviver. E, consequentemente, deixar mais descendentes do que os outros que têm uma característica que não é tão favorável ou que é desfavorável. Então, esses organismos acabam morrendo e aí acabam sobrevivendo só os que estão melhores adaptados ao ambiente por causa das suas características, né? Como é o caso da girafinha aqui, né? Então, teria acabado, digamos assim, o alimento nas partes mais baixas e os indivíduos que já tinham esse pescoço mais alto os que sobreviveram. Aqui nessa outra imagem, também para ilustrar, por exemplo, uma população de ratinhos que vem para um ambiente, né, onde alguns conseguem se camuflar melhor do que outros, os que são menos camuflados vão acabar sendo mais predados, consequentemente, os que se camuflam melhor, os que vão sobreviver e vão ter mais descendentes com a mesma característica. Então, esse seria o processo de seleção natural, né? A natureza estaria, de certa forma, selecionando os que são mais adaptados àquele ambiente. E aí, a partir disso, e extrapolando isso para um nível de milhares de bilhões de anos, a gente vai ter o que a gente chama de árvore filogenética. O que significa uma árvore filogenética? A árvore filogenética basicamente mostra que todos os seres vivos do planeta Terra tiveram um ser originário em comum, né? Um ancestral em comum. A partir desse ancestral em comum e das mudanças e diversidade que esse ser apresentou nas suas populações e conforme o ambiente onde esses indivíduos estavam foi selecionando, a partir disso, com milhares de milhões de anos, a gente teve o surgimento dos diversos organismos que existem hoje, né? Então, essa árvore filogenética que ela mostra os 3 grandes domínios, que é o das bactérias, dos eucariotas, onde a gente se encontra, e das arqueobactérias, tá? Isso daqui é os acima de reino, né? Que a gente aprende lá na escola, reino, filo, classe, família, etc. Isso seria acima dos reinos, né? Seriam os domínios. Aqui eu peguei só o reino animal. Então, vejam, todos os animais que vivem hoje tiveram também um ancestral em comum, um único ancestral que, conforme aí o ambiente onde esses organismos foram se desenvolvendo, eles tiveram uma seleção e foram surgindo deles diversas outras espécies até chegar à diversidade de animais que a gente tem hoje. E aí, agora, olhando para os mamíferos, mais especificamente, eu vou me direcionando especificamente para os primatas, tá? Eu selecionei aqui o grupo dos primatas, obviamente, porque o objetivo é a gente falar um pouco mais especificamente sobre evolução humana, né? No quesito de evolução biológica. Então, vejam nessa árvore aqui dos primatas, que aqui na ponta a gente tem nós, humanos, né? Compartilhando aqui mais uma proximidade com os chimpanzés, que seriam a espécie mais próxima da nossa. E esse grupo de humanos e chimpanzés tem como grupo mais próximo os gorilas, tá? Aí eu destaco aqui, ó, que nesse ramo aqui, numa árvore filogenética, toda vez que a gente tem uma bifurcação, significa que apareceu alguma característica ou algumas características que fizeram com que aqueles organismos se tornassem diferentes, tá? Então, aqui, né, apareceram características que fizeram com que humanos e chimpanzés se tornassem diferentes. Assim como nesse momento aqui da história, fez com que surgissem características que humanos e chimpanzés se tornassem diferentes de gorilas, e assim sucessivamente. Mas todos tiveram um ancestral comum. E aí eu destaquei aqui que gorilas, chimpanzés e humanos, esses 3 grupos aqui, eles fazem parte da família hominídea, tá? Então, nós compartilhamos uma família com chimpanzés e gorilas. Estou falando aqui, né, obviamente, de família no sentido biológico de classificação, tá?
E aqui, se a gente considerar ainda os gibões e os orangotangos, a gente vai ter uma superfamília, que é os hominoides. E aí, aqui nesse grupo maior, aqui a gente tem os antropóides, que não chega a ser uma classificação biológica, mas é no sentido de um grupo, né, de seres que são parecidos, né, são similares aos seres humanos, né. E aí, a partir daquela árvore ali, eu trouxe essa figura porque ela é bem famosa, né, ela é bem conhecida. E aí eu perguntaria para vocês, mas vou evitar. Online isso sempre fica um pouco difícil, né, perguntar para as pessoas. Presencialmente é mais fácil. Mas observem essa figura e pensem por um instante, né? Essa figura, olhando, assim, pensando nos dias atuais, dá a entender que a partir do chimpanzé, minimamente, houve um processo em que chegou ao ser humano, né? E aí, voltando aqui, olhando de novo essa figura, a gente consegue perceber que, na verdade, os chimpanzés, eles estão presentes, né, hoje em dia, mas há muito tempo eles deixaram de ser da mesma linhagem, aí, do mesmo grupo que originou os seres humanos. Então, quando a gente lê essa figura dessa forma, né, de que do chimpanzé teria surgido o ser humano, a gente vê que isso é um grande erro, né? Então, não dá para dizer que a gente veio dos macacos diretamente. A gente tem ancestrais em comum, mas, obviamente, nós não viemos diretamente de um grupo de chimpanzés. Nós viemos de um ancestral comum mais anterior a isso, tá? Então, muito cuidado quando lerem ou verem essa imagem aqui, tá? Ela não dependendo da leitura que é feita dessa imagem, ela dá a entender uma ideia errada da evolução humana. E aí, agora, falando mais especificamente, entrando em evolução humana em si, eu mostro essa figura para vocês, e aí vocês podem pensar, o que esse ratinho tem a ver com a evolução humana, né? E aí eu digo para vocês que, na verdade, esse aparentemente ratinho, talvez até originalmente, né, antes dele fosse, esse aqui seria o primeiro primata, ou protoprimata, né? Então, esse organismo aqui, ele deu origem, na verdade, a todos os primatas que se tem hoje, tá? E podem ter certeza que ele sofreu muitas modificações, né? Até chegar ao que nós temos hoje como grupo de primatas. Então, retomando ali o que eu tinha falado na figura, existe uma superfamília, né? Biologicamente falando, classificação biológica aqui, a superfamília dos hominoides, né? Que inclui orangotangos, esses aqui de baixo, gorilas, chimpanzés e bonobos e os seres humanos. Então, tudo isso daqui é uma superfamília, tá? Dentro da biologia. Quais são as diferenças entre esses organismos? Vocês podem olhar para mim e dizer, obviamente que são muito diferentes, né? Mas, assim, mais estritamente falando, o que a gente encontra de diferença entre essas espécies? A proporção entre braços e pernas, a mobilidade do primeiro dedo, né, o dedão, a distribuição dos pelos corporais e o tipo de dentição. São algumas diferenças que a gente tem para esses outros animais. E qual foi a tendência evolutiva que fez com que esse serzinho aqui um dia se tornasse, né, desse origem aos primatas que a gente tem hoje? Bom, tudo começou com a necessidade ou a demanda de viver nas árvores. Por quê? Para fugir de predadores, tá? Então, essa pressão seletiva, né, de um organismo, um ser que consegue viver em cima das árvores e, portanto, evitar o chão onde tem mais predadores, isso daí fez com que esse bichinho aqui um dia começasse a subir nas árvores e começasse a ficar nas árvores, né? E a partir disso foram surgindo adaptações em alguns organismos dessas populações que foram favoráveis a esses organismos e fizessem com que eles se multiplicassem e dessem origem aos primatas que a gente tem hoje, né? Quais foram essas modificações que surgiram? O polegar opositor, né? Então, o dedão se opondo aí aos demais dedos, que atua como uma pinça, então, que ajuda a agarrar, né? Pensando numa árvore, isso é muito útil. Os membros superiores ágeis, com rotação de ombros e braços, né?
Então, se vocês pensarem, né, depois de estar preparando esses slides, eu olhei para os meus cachorros e pensei, verdade, eles não conseguem rotacionar, né, o ombro ou mexer os braços como a gente consegue fazer. Então, se vocês pensarem em outros mamíferos que não os primatas, a gente realmente tem essa diferenciação, né, das outras espécies, que também é uma adaptação a viver em árvores, né, se pendurar, fazer balanço, etc. E a visão binocular ou estereoscópica, que é essa proximidade dos olhos e na parte frontal do rosto. Isso faz com que essa distância dos olhos aqui permita que o cérebro calcule as distâncias, né, por triangulação. Então, pensem que no animal que precisa saltar e se agarrar num galho, isso é bastante importante também. Além disso, outras adaptações que foram aparecendo, né, com o passar dos milhares de milhões de anos. Vida familiar e cuidado com a prole. Então, esses organismos passaram... Claro, eu estou falando aqui, já não estou falando desse bichinho, né? Isso daqui eu já estou falando dos primatas mais dali a milhões de anos, além desse bichinho aí, né? Esse bichinho não fazia nada disso. Então, os primatas começaram a cuidar mais tempo da sua prole, tá? Para vocês terem uma ideia como a gente tem a diferenciação também nesse sentido com os nossos primos chimpanzés, né? Um humano precisa aí de quase 1 ano e meio de vida para ter a mesma mobilidade e independência que um chimpanzé recém-nascido. E aí eu faço uma pausa aqui para pensar essa questão de a evolução é um processo de melhora, né? Melhora em que sentido, né? Uma melhora, talvez, do organismo viver no ambiente em que ele está, pode ser, sim. Mas, por exemplo, se a gente largar um ser humano numa floresta ou um chimpanzé na cidade, eu acho que o chimpanzé ainda se dá melhor na cidade do que a gente numa floresta sem muito recurso, né? Então, essa questão de evolução, realmente, ela não está relacionada necessariamente a uma melhora em alguma coisa, né? Mas sim a adaptação que o organismo tem a viver no ambiente onde ele está inserido. Bom, e aí o que acontece também de interessante quando os jovens passam mais tempo com seus pais, né? Quando a prole gasta mais tempo com os pais. Eles passam a aprender valores culturais nesse tempo. E isso, somado a um sistema nervoso desenvolvido, vai gerar uma evolução cultural. E aí, claramente, aqui eu foco mais em seres humanos, mas a gente vai ver que essa questão da cultura aí não é uma coisa tão nossa, só nossa, humana. Bom, e aí agora um pouquinho da evolução humana em si. Os primatas que vão dar origem em algum momento aos seres humanos, eles surgiram na África, tá? E uma coisa importante que aconteceu na África naquele tempo, que a gente às vezes lendo é até bem atual, mudanças climáticas, né? Mas claro que naquela época mudanças climáticas eram um pouquinho diferentes, as causas das mudanças climáticas. Então, mudanças climáticas há milhares de anos atrás causaram uma retração das florestas tropicais na África e expansão das savanas arbóreas. E é nesse contexto que surge um gênero chamado Sahelanthropus, né? Que aqui é o crânio, né? Que se tem fóssil desse gênero. E aqui algumas projeções de como seria esse animal, né? E aí esse seria, então, digamos que o primeiro passo, né? Um dos primeiros passos aí na direção de um dia se chegar ao que seria a espécie humana. Ali para 4 milhões de anos atrás, surge outro gênero, que é o Australopithecus, tá? Esse SPP aqui em biologia significa espécies, né? Ou seja, era mais de uma espécie de Australopithecus. Então, eram diversas espécies, né? Muitas delas, com o passar dos milhares e milhões de anos, acabaram se extinguindo, mas uma sobreviveu e ia dar origem, então, ao gênero Homo, tá? O Australopithecus afarensis, em 1978, houve uma escavação que encontrou 250 fósseis dessa espécie na Etiópia, tá? E aí o esqueleto mais completo que se tinha entre esses 250 fósseis era o que se tornou a Lucy. Vocês talvez já devam ter ouvido falar na Lucy, né? Então, é uma espécime do sexo feminino que foi encontrado
dessa espécie Australopithecus afarensis. Tá? Aqueles esqueletos e aqueles fósseis, junto com pegadas que foram encontradas, pegadas fósseis, também em 78, só que na Tanzânia, né, pegadas em cinzas vulcânicas, tá? Essas pegadas, somado à forma da pelve, das pernas e dos pés, fizeram com que os cientistas, então, concluíssem que, de fato, o Australopithecus já era uma espécie bípede que andava ereta, tá? Eles tinham entre 1 metro e 1,5 metro de altura, e o volume encefálico, né, o volume craniano, era de 400 a 500 centímetros cúbicos. A gente vai ver que isso, para a nossa espécie, é bem maior, é quase 3 vezes isso, né? Então, desenvolvimento do volume encefálico também. Bom, de novo na África, ou ainda na África, tá? O clima se torna ainda mais seco, com os passando-se milhares de milhões de anos, inclusive concomitante com o período glacial no hemisfério norte, e as savanas que já eram savanas arbóreas, elas se tornam savanas arbustivas ou abertas. Isso representou menos abrigos, né, para esses animais, e também a presença de mamíferos herbívoros e, consequentemente, a chegada de predadores desses mamíferos herbívoros, né? Então, também começou a ter um risco maior de predação para os primatas que existiam na época. Então, muitas espécies de Australopithecus foram desaparecendo justamente nesse período, tá? Devido a essas mudanças. Só que algumas sobreviveram graças ao desenvolvimento que eles tiveram de mecanismos de defesa. Então, algumas coisas que favoreceram nessa pressão seletiva para o surgimento de novas linhagens de hominídeos foram justamente o andar ereto, né? Já eram bípedes e andavam eretos. Eles começaram a fazer uso de ferramentas e produzir o fogo, tá? Mas o que realmente foi um sucesso evolutivo para esse grupo foi o desenvolvimento do sistema nervoso e da inteligência. E foi isso aqui que acabou levando ao surgimento das primeiras espécies de Homo. Então, ali em 2 milhões de anos atrás, na África, surge o Homo erectus, tá? Ele tinha várias linhagens, tá? E aí eles migraram, então, da África, eles chegaram a migrar para a Europa e para a Ásia. Vejam que o Homo erectus já tem um volume encefálico de 850 a 1.000 centímetros cúbicos, tá? Já é maior do que o Australopithecus. Sabidamente, eles usavam ferramentas mais avançadas, então ferramentas com cabos, com vários formatos e adaptações. Eles usavam pele de animais para se vestir e faziam fogueiras. Eles também se abrigavam em cavernas e caçavam animais de grande porte. Na verdade, isso daqui existem 2 hipóteses, né? Uma que eles faziam cooperação na caça, na hora da caça e partilha dessa caça, e outros acreditam que, na verdade, eles eram coletores carniceiros, ou seja, eles coletavam frutos e raízes para se alimentar e se aproveitavam de carniça, que era animais mortos por outras espécies, como leões mesmo, né? Ou outros grandes caçadores, e aí se aproveitavam desses restos de animais mortos para se alimentar. Aí, mais adiante, a gente teve o Homo neanderthalensis, que é conhecido como homem de Neandertal, né? O homem de Neandertal, ele tinha um volume encefálico até maior do que a nossa espécie, né? E ele surgiu, aí ele se separou da linhagem que daria origem ao Homo sapiens, né? A partir de populações de Homo ergaster, que era outro grupo populacional do gênero Homo. O homem de Neandertal, ele ocorreu na Europa e no Oriente Médio, ele tinha essas feições mais rústicas, né? E o corpo e os membros eram mais compactos e curtos, que se acredita que seja uma adaptação às regiões frias. Esqueletos de pessoas idosas dessa espécie que foram encontrados fazem acreditar numa organização social que permitia realmente que essa espécie vivesse por mais tempo. E acredita-se talvez até que houvesse uma cultura neandertal, porque alguns mortos eram enterrados com seus objetos. E aí, por fim, numa era muito mais próxima, né, ali em 200 a 150 mil anos, vejam, a gente estava falando em milhões de anos, agora a gente está falando em 1000 anos, se originou, então, ou de Homo erectus ou de Homo ergaster, a nossa espécie, que é Homo sapiens, também na África.
E ali, por volta de 100 a 70 mil anos atrás, então, o Homo sapiens começa a irradiar da África para outras regiões. Essa foto aqui eu tirei lá no Museu de História Natural de Londres, que eu tive a felicidade de poder visitar quando eu fiz meu doutorado de sanduíche, mas eu trouxe ela aqui não para ficar, né, me exibindo, não é isso, mas que eu acho bem interessante porque eles têm lá em exposição os crânios dessas diversas espécies relacionados aí à filogenia, né, à árvore filogenética. Então vejam que aqui está o crânio daquele Celanthropus que eu mostrei lá no início. A partir dele houve ainda outro gênero, né? E aí desses gêneros que houveram, então surgiu um ramo dessa árvore filogenética que deu origem aos australopitecos. E aí os australopitecos deram origem a outros gêneros, né? Acho que é Paranthropus, gênero Paranthropus, que também era um tipo de hominídeo, e outros deram origem, então, ao grupo Homo, né, de onde surgiu a nossa espécie também. Essas linhas aqui são o tempo em anos geológicos, tá? E aí, reparem, aqui a gente tem o crânio de Homo sapiens. Reparem aqui numa coisa interessante, que eu vou passar outra figura aqui. Vejam que nessa figura aqui é a mesma representação ali dos crânios, né? Um pouquinho diferente, mas a ideia é a mesma, né? A linhagem aqui até chegar ao Homo sapiens. Essas barrinhas aqui representam o tempo em que essas espécies viveram no planeta, tá? E vejam que aqui, ó, a gente compartilhou por um tempo o planeta com outras espécies de Homo, tá? Nós não éramos a única espécie até alguns milhares de anos atrás, não muitos anos atrás, tá? Não se sabe exatamente por que as outras espécies foram extintas. Alguns acreditam que Homo sapiens era uma espécie talvez até mais agressiva, mas não tem muito como saber, não tem nenhum registro de interações agressivas entre as espécies de Homo. O que se sabe, inclusive, é que teve cruzamento entre algumas espécies de Homo, tá? Inclusive Homo sapiens e Homo neanderthalensis, se eu não me engano, certo? Mas vejam, a gente não era uma espécie sozinha o tempo todo, nós convivemos com outras espécies do nosso gênero por bastante tempo. Na verdade, essa exclusividade aí da nossa espécie na Terra, como gênero Homo, ela é relativamente recente. E aí, falando aí para terminar, então, brevemente de evolução relacionada à cultura e à evolução da própria cultura. Então, quando os hominídeos começaram a produzir objetos, essa foi a primeira forma de tecnologia. E, simultaneamente, houve um desenvolvimento da comunicação e da fala. Então, do Australopithecus para o Homo sapiens, teve um desenvolvimento do sistema nervoso e da inteligência, tá? Então, desenvolvimento do encéfalo, associado ao desenvolvimento da linguagem simbólica. O que é essa linguagem simbólica? A linguagem simbólica é o que permite expressar ideias, experiências e sentimentos, por exemplo. E a linguagem simbólica, ela foi uma inovação evolutiva da linhagem humana, uma inovação evolutiva que permitiu a linguagem humana e até hoje é uma das fontes de criatividade que a gente tem. E a evolução do pensamento abstrato, ele permite que a gente tenha uma dimensão histórica de nós mesmos, o que é o único, até onde se sabe, nós somos a única espécie no planeta que tem essa noção de dimensão histórica. E aí, a cultura em si é um conjunto de conhecimentos e experiências acumuladas pela população humana e transmitida por gerações. E o grande salto nisso tudo foi a invenção da escrita, há 10 mil anos atrás, porque então tudo pode ser mantido por muito mais tempo na forma escrita, que antes era tudo transmitido apenas oralmente, né? E aí outro grande salto que houve foi a Revolução Industrial, há 200 anos atrás, que permitiu um ritmo frenético, aí, então, da evolução cultural e, eu diria, principalmente tecnológica. Mas será que a cultura é exclusiva nossa, humana? E aí eu digo para vocês que não, apesar de nem todos os cientistas concordarem, existe cultura em outros animais e que não só primatas, tá?
E aí a cultura animal seria aprendizagem e transmissão social do conhecimento e habilidades entre os animais. E aí a gente tem isso em estratégias de forrageio. Forrageio é o comportamento de buscar alimento, né, e se alimentar. Preferências alimentares, escolhas de parceiros, táticas para evitar predadores e aprendizado de chamadas, cantos e rotas migratórias. Então, vejam que os animais, eles aprendem, né? Aqui é o macaco japonês que desenvolveu a técnica de lavar as batatas antes de comer. Começou com uma macaca fêmea, e em seguida vários indivíduos da população estavam fazendo esse comportamento. Os chimpanzés, eles pescam, né? Vamos dizer assim, eles pescam uns insetinhos que vivem dentro da árvore usando esses ramos, né? Então, eles colocam esse ramo dentro da árvore, os insetos vêm no ramo, e aí eles tiram o ramo de dentro da árvore e comem os insetos. Mas não só nos primatas, a gente tem cultura também desenvolvida e aprendida por outros grupos animais. Então, esses passarinhos aqui na Europa, na época em que eles entregavam leite na porta, né, deixavam as garrafas de leite na porta das pessoas, eles aprenderam a abrir a garrafa de leite. Então, isso começou com poucos indivíduos e logo esse comportamento se espalhou por toda a população desses pássaros aqui. Então, eles abriam a garrafa de leite e comiam a parte mais da nata que ficava ali em cima. E aí, uma coisa que eu entendo um pouquinho melhor, que são baleias e golfinhos, né? A gente tem cultura em vários grupos de baleias e golfinhos. Aqui eu trouxe o exemplo de uma estratégia de forrageio, né? Que é uma estratégia alimentar. Essa daqui é a baleia jubarte, então elas aprendem, né? Elas fazem comportamento que elas, encontrando cardume, elas vão lá para o fundo e voltam soltando ar em movimentos espirais. E aí, como essas bolhas de ar, elas formam, né, uma coisa estranha debaixo d'água, o cardume se concentra todo na superfície da água e a baleia só sobe no meio com a boca aberta e aí abocanha o cardume, tá? Também as jubartes, ela tem uma cultura muito interessante e muito estudada, que é do canto. Então, essas baleias, elas produzem um canto, né, um som que é chamado de canto, e esse canto, ele é igual para todos os indivíduos, os machos que produzem esse canto, todos os machos da mesma população emitem o mesmo canto. Só que esse canto, ele muda de um ano para o outro, ele vai mudando, né? Sutilmente ele vai mudando de um ano para o outro, e todos os indivíduos da população aprendem o mesmo canto. E aí os estudos mostram que populações que vão do Pacífico para o Atlântico, né, conforme essas vão ocorrendo, essas populações geograficamente, esse canto ele meio que vai sendo aprendido, né? Ele vai passando de uma população para outra. Então, isso também é uma forma de cultura. E, por fim, uma população que eu estudei bastante, ainda ajudo a estudar um pouquinho, os golfinhos nariz de garrafa, que aqui em Laguna, em Santa Catarina, são chamados de botos da tainha. Eles têm também um comportamento que é levar o cardume, né, de peixes para perto desses pescadores que ficam aí na beira d'água, com a tarrafa em mãos, e aí não só eles levam o cardume para perto dos pescadores, como eles fazem sinais específicos que os pescadores entendem, que é o momento de jogar a rede. Aí qual que é o benefício que o golfinho tem nisso, né? Quando a rede cai, o cardume se assusta e se desmancha, né? Porque o cardume ele fica naquele comportamento todo juntinho, né? Quando a rede cai, os peixes se assustam e o cardume se quebra. E aí, nisso, o peixe tentando fugir da rede, ele fica muito mais fácil para o golfinho capturar esse peixe, né? Então, esse seria o ganho para o golfinho. É um comportamento que só ocorre nessa população. Tem a população de Tramandaí também tem esse comportamento, mas são bem menos indivíduos. E só alguns indivíduos da população de Laguna que realmente têm esse comportamento com uma certa frequência. Então, isso claramente também é uma demonstração de uma cultura, né, que tem entre esses organismos. Enfim, eu sei que eu falei muito rápido de tudo, mas como eu falei, né, a Milena me deu um desafio de falar muita coisa em pouco tempo, mas eu agradeço a presença de vocês, acho que eu passei um pouquinho ali do tempo que estava previsto, mas eu estou à disposição aí para vocês fazerem perguntas e espero que tenham gostado e se interessado um pouquinho pelo assunto. Obrigada.
Muito obrigada, professora Bianca. Primeiro, eu gostaria de pedir desculpa, porque os últimos inscritos eu não consegui enviar o link da nossa palestra de hoje, né? A gente está testando, existiram várias questões aqui no Rio Grande do Sul, né? Então, eu peço desculpas por isso, né? Mas semana que vem vai estar tudo regularizado. E por que eu queria trazer essa temática e eu acho ela tão importante para a gente conversar, né? A maioria aqui vai se tornar professor de história ou é curioso pela temática, né? Então, essas questões, elas são muito boas porque geralmente se passa batido essa primeira etapa, né? Eu mesma fiz um monte de anotações aqui no meu caderno, porque vira e mexe a gente vai para a sala de aula e trata desses assuntos, né? Então, eu espero que vocês tenham aproveitado. Quem não conseguiu acessar a palestra, a gente vai colocar no nosso canal do YouTube a palestra, porque a gente sabe que muitas pessoas estão sem internet ao longo do estado, né? Então, fiquem despreocupados. A palavra certificada é qual, Bianca? Golfinho. Então, podem preencher a lista de presença, tá bom? E outra coisa, a Bianca por que eu quis trazer a professora Bianca, né? Eu tive o prazer de fazer doutorado sanduíche na mesma universidade que a Bianca, e a gente foi para Londres no Museu de História Natural. Então, essas imagens, elas são dessa viagem, como ela disse, e foi um prazer para mim estar do lado de uma bióloga no Museu de História Natural, e eu aprendi muito. Eu falo assim, eu preciso, quando eu tiver alunos, que você dê a mesma aula. Então, por isso, eu dei um grande desafio para uma grande pesquisadora. Então, eu vou abrir a palavra para quem quiser fazer pergunta, tá bom? Daí vocês podem abrir o microfone ou escrever da maneira que vocês quiserem, tá bom? Valmira levantou a mão, pode falar, Valmira. Professora, no meu formulário não abriu o espaço para a palavra. Oi? No meu formulário lá não está abrindo espaço para pôr a palavra. E pode repetir a palavra, porque cortou a internet na hora. É golfinho. Obrigada. Tá bom. Se alguém mais tiver... O Marcos tem uma pergunta, pode falar, Marcos. Professora, boa noite. Boa noite, professoras, na verdade. Eu sou Marcos, do curso de Licenciatura em Ciências Humanas, da Unipampa de São Borja. Quero dizer que tua palestra foi maravilhosa. Eu estava dando uma lida no texto, professora, e eu gostei muito de uma palavra, iatrogênico, né? E que é aquilo que vai adoecendo o ser humano. E aí eu estava pensando, e eu já vi algumas coisas, já li alguma coisa a respeito, sobre as mariposas. Houve uma pesquisa se perguntando por que elas ficavam se batendo assim nas lâmpadas, né? E aí algumas pessoas, alguns cientistas diziam que era porque elas não tinham muita inteligência. Mas teve um cientista que não concordou com isso e foi pesquisando a fundo e descobriu que elas se confundiam com a luz da lua, porque elas não sofreram evolução para entender que aquela lâmpada não é artificial, não é natural. E toda essa mudança muito rápida que tem acontecido no ambiente aqui nosso, também não, esse excesso de artificialidade também nós não evoluímos com a capacidade de digerir tudo isso, sabe? A nossa evolução não acompanhou a evolução da tecnologia. E isso tem causado muitas doenças, muitos problemas aí nas pessoas. Esse texto, inclusive, fala nisso. Gostaria que a senhora falasse um pouco disso também, tá? E parabéns aí pela palestra. Obrigada, Marcos. É bem isso que tu falou. O que acontece? A gente está tendo uma evolução tecnológica exponencial, né? Principalmente ali depois da evolução industrial, da revolução industrial, em que a gente começou a se desobrigar de fazer trabalhos mais braçais e conseguiu dedicar mais tempo a fazer trabalhos mais, digamos que intelectuais, né? A gente consegue, então, passar a fazer trabalhos que realmente sejam mais de pensar, muitas vezes, do que de fazer manualmente, né? Isso num contexto geral. Então, a tecnologia, ela avança exponencialmente, assim, se a gente for ver, nos últimos anos é bizarro o quanto que a tecnologia progride. E, de fato, o nosso impacto nos outros organismos, como tu falou, né, uma lâmpada, a questão, as tartarugas também, né, você falou de luz,
As tartarugas também na praia, quando tem desova de tartaruga, a própria luz dos postes é um complicador, porque elas acabam, às vezes, indo em direção à areia, em vez de ir em direção ao mar, por causa da iluminação. E, enfim, vários outros fatores que afetam, né, da nossa tecnologia, que afetam os organismos, porque foi um avanço em muito pouco tempo. Então, os organismos não tiveram tempo evolutivo de surgirem as adaptações necessárias para eles conseguirem muitas vezes conviver harmonicamente com essas novas mudanças que nós trouxemos, né? E nós mesmos também não estamos conseguindo acompanhar isso, seja na alimentação, seja na forma de vida. A gente, como tu falou, né, ali no texto também trazia a questão de doenças, de problemas de saúde. A gente se tornou uma espécie sedentária em pouco tempo, quando, na verdade, o nosso natural era, né, ter um gasto maior de energia, etc. Então, tudo isso, com certeza, afeta essa mudança na tecnologia muito rápido, afeta a gente e afeta as outras espécies com que a gente convive, né? E aí a própria mudança climática, né? Falando de um assunto um pouco mais atual, as mudanças climáticas, elas são naturais, né? A Terra passou, em milhares de bilhões de anos, ela passou por processos de aquecimento e resfriamento. Isso é natural do planeta. O que acontece é que as nossas tecnologias, né, a queima de combustível fóssil, etc., fez com que isso esteja acontecendo numa velocidade absurdamente alta. Então, provavelmente a Terra ia passar por um processo de aquecimento futuramente, talvez fosse, mas não tão rápido quanto a gente está promovendo, né? Então, isso também é uma demonstração de o quanto essa mudança tecnológica, esse avanço tecnológico da nossa espécie tem causado, né, impactado o planeta. Muito obrigado, professora. Obrigada também pela pergunta. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode levantar a mão. Mas também a gente já está no tempo limite. Qualquer coisa, se vocês tiverem um pouco da hora. Não, estava perfeito. Quanto mais tempo, melhor. Nós pedimos desculpa por um tempo tão curto, por um assunto tão vasto. Eu gostaria, então, de fazer um encerramento. Qualquer dúvida que vocês tenham, tem o e-mail da professora Bianca, ou o meu, vocês também têm, que é o canal de comunicação, ou direto pelo direct do Instagram, tá bom? Muito obrigada, professora Bianca, por palestrar aqui hoje, dessa aula incrível. Muitos elogios ali no chat, então agradeço demais. Todos estão convidados para a próxima semana, vai ter uma palestra sobre cerâmica e como compreender essa cultura material para entender esse período histórico. Muito obrigada a todas, todos e todos. Obrigada, gente. Uma boa noite para vocês, boa semana aí.